Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos revisar o conteúdo de transitividade verbal. Para isso, é necessário que vocês abram a gramática na página 220. Vamos começar? Transitividade verbal. Tema interdisciplinar. Prática esportiva. O que é transitividade verbal? Você se lembra de que no capítulo 5 vimos o que é a sintaxe da língua? Nós estudamos também que o sujeito é o termo que está em relação à concordância com o verbo. Normalmente, ele é colocado antes do verbo, ocupando o lugar A na estrutura seguinte: lugar A, verbo, lugar B. No capítulo 6, estudamos a concordância entre o sujeito, lugar A, e o verbo. Agora, vamos estudar as relações que se estabelecem entre o verbo e o lugar B. Vamos lá? Um detalhe bem interessante, do qual a gente raramente se dá conta, é que lemos da esquerda para a direita. Você já pensou nisso? Tudo o que lemos de uma simples palavra às frases, realizamos sempre esse movimento, como indica a seta abaixo. Colorimos essa seta propositalmente com a cor preta para deixá-la parecida com aquelas setas que aparecem nas placas de sinalização, pois ambas têm a mesma finalidade: indicar a direção do trânsito, passagem, caminho. Categorias verbais. Agora, pensando nisso, leia atentamente estas estruturas. Lugar A, verbo, lugar B. 1. O atleta machucou o joelho. 2. A equipe precisa de reforço. 3. O técnico deu uma oportunidade ao jogador. 4. O jogo terminou. 5. O juiz está cansado. Percebam que eu li as frases pausadamente para que vocês entendessem em que locais estão os termos na tabela. Na prática, a compreensão do trânsito da leitura nos ajuda a entender um fenômeno gramatical muito importante, a transitividade verbal. Observando atentamente essas estruturas, podemos perceber 3 diferentes categorias de verbos. Vamos analisar cada uma delas agora. Verbos transitivos. Nos exemplos 1 e 2, podemos dizer que durante a leitura, o sentido vem do sujeito, lugar A, transita pelo verbo e termina no lugar B. Por esse motivo, dizemos que os verbos machucar e precisar são transitivos. Para ter sentido completo, esses verbos exigem, regem os termos que ocupam o lugar B. Esses termos são necessários para completar o sentido do verbo. Assim, caso eles fossem retirados, o sentido ficaria incompleto. Veja. O atleta machucou. O quê? A equipe precisa de quê? Nessas duas situações, fica clara a necessidade de complementar o sentido. Por esse motivo, os termos que ocupam o lugar B são chamados de complementos verbais. Alguns verbos regem complementos que se ligam a eles diretamente, sem preposição, como machucar, no exemplo 1. Esses verbos pertencem à categoria dos verbos transitivos diretos, e seus complementos
são chamados de objetos diretos. Veja alguns exemplos de frases construídas com verbos desse tipo. A prática esportiva favorece o desenvolvimento do corpo. Favorece, verbo transitivo direto. O desenvolvimento do corpo, objeto direto. O xadrez desenvolve o raciocínio lógico. Desenvolve, verbo transitivo direto. O raciocínio lógico, objeto direto. Meu filho prefere esportes de luta. Prefere, verbo transitivo direto. Esportes de luta, objeto direto. Outros verbos regem complementos que se ligam a eles de forma indireta, isto é, por meio de um conectivo, as preposições. Assim, esses verbos são agrupados na categoria dos verbos transitivos indiretos, e os seus complementos são chamados de objetos indiretos. Verbos como precisar, etc., são comumente empregados como transitivos indiretos. Veja: a equipe precisa de reforço. Precisa, verbo transitivo indireto. De reforço, objeto indireto. A torcida gosta de ver o time marcando gols. Gosta, verbo transitivo indireto. Ver o filme marcando gols, objeto indireto. Os atletas pensam em mudar de técnico. Pensam, verbo transitivo indireto. Em mudar de técnico, objeto indireto. Por fim, dentro da categoria dos verbos transitivos, estão os verbos que regem, ao mesmo tempo, um objeto direto e um objeto indireto. Por esse motivo, são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos, ou simplesmente verbos bitransitivos. Os esportes coletivos ajudam os atletas a ampliarem o espírito de equipe. Ajudam, verbo transitivo direto e indireto. Os atletas, objeto direto. A preposição, ampliarem o espírito de equipe, objeto indireto. O técnico deu uma oportunidade ao jogador. Deu, verbo transitivo direto e indireto. Uma oportunidade, objeto direto. A preposição, o jogador, objeto indireto. Muitas crianças preferem esportes coletivos a esportes individuais. Preferem, verbo transitivo direto e indireto. Esportes coletivos, objeto direto. A preposição, esportes individuais, objeto indireto. E finalizamos por aqui esta aula. Na próxima aula, estudaremos sobre os verbos intransitivos, verbos de ligação e pronomes pessoais como complementos verbais. Agora, vocês deverão responder a primeira questão da atividade que está nas páginas 127 e 128. Então, façam essa atividade e até a próxima aula.